vou apresentar já o meu querido amigo, já pode chamar de amigo lá, né? Com certeza. Doutor Paulo Luciano, advogado especialista em administração pública, que vai falar sobre uns assuntos bem interessantes que tá rolando aí, entendeu? Parece que tá até uns BOs graves, mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu só fazer você entender o que tá acontecendo, ó. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele está alegando, isso aconteceu na última sexta-feira, que ele está sendo vítima de sabotagem interna no Ministério Público Federal, enquanto busca apoio para a recondução ao cargo. Em entrevista ao portal Consultor Jurídico, o Aras, ele relatou problemas como apagões em reuniões importantes e instabilidades em sistemas informatizados. Ele determinou a abertura de uma investigação interna para apurar as suspeitas. O procurador-geral destacou ainda suas realizações durante o mandato atual, buscando apoio político para sua recondução. Recentemente recebeu elogios aí públicos de figuras importantes, inclusive do Partido dos Trabalhadores. A decisão de recondução compete ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonetti Branco. É apontado como favorito nos bastidores. Pode ser que entre aí esse lugar do Aras. A gente tem que ficar atento às notícias. O Augusto Aras ele foi reconduzido já ao cargo de Procurador-Geral da República. Ele assumiu o cargo pela primeira vez em 2019, após ser escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e em 2021 foi reconduzido pelo mesmo presidente para esse novo mandato, que se encerra agora em setembro. Doutor Paulo, tá uns BOzão lá em Brasília que o trem tá pegando fogo, né? Esse negócio aí de sabotagem lá dentro. É atípico, né? Na verdade, esse primeiro ano não costuma, primeiro ano de mandato presidencial, costuma não ser um ano de muitos problemas, né? Mas esse está sendo um ano atípico. Aliás, a política ela tem dessas coisas, né, cara? Do ano a ano nós nos surpreendemos, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Mas a questão relacionada ao Procurador-Geral da República, Ministério Público Federal, Ministério Público da União, ela é, sob o ponto de vista jurídico, técnico, uma questão muito tranquila, porque o presidente, por óbvio, ou qualquer um que estivesse ali, né? Não, o presidente atual, qualquer um que esteve e venha a estar, é obrigado a seguir a Constituição, todos têm seguido a Constituição. Então, com eventuais críticas, e aí um ponto importante e positivo, a população cada vez mais participando das decisões políticas, acompanhando as decisões políticas, nesse sentido, um elogio, um reconhecimento ao papel da imprensa, que está a todo tempo noticiando e propiciando o debate. Então, acho que o grande papel nosso, né, enquanto debatedores, né, é de propiciar realmente as discussões sobre os assuntos mais importantes, e esse é um assunto de altíssima relevância. Por isso que você está aqui, que você é fera no assunto, eu quero entender, assim como o povo quer entender também o que é recondução, o que é lista tríplice, o que não sei o quê. Então, vamos pelos primórdios, pelo começo. Como eu disse no texto ali, ele veio em 2019 pelo Bolsonaro, colocou ele lá com o PGR. Depois ele foi reconduzido. O que é essa recondução e ele pode ir para um terceiro mandato? Bom, já respondendo, eu tenho sempre esse hábito de começar pela resposta objetiva, mas, se me permite, eu preciso fazer um pequeno esclarecimento. Porque os nomes, Cadu, as nomenclaturas não são propriamente as mais simples do dia a dia do cidadão. Sim, ele pode ser reconduzido, sim, a Constituição permite, e o dispositivo que permite é o artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal. O Procurador-Geral da República, esse é o nome do cargo, ele compõe o Ministério Público, a instituição Ministério Público. O Ministério Público, de acordo com o próprio artigo 127 da Constituição, ele é composto de Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Por sua vez, o da União se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Os estados têm as suas legislações próprias acerca do Ministério Público. O Procurador-Geral da República, ele é egresso, ele é oriundo do Ministério Público Federal. Ele já fazia parte ali da turma.
ingressou por concurso público de provas e títulos. Não é um advogado, tipo, você não poderia entrar nessa lista. Não. São procuradores, e aí o nome que se dá ao cargo de ingresso é o cargo de procurador, e ele evolui, ele avança na carreira até chegar ao subprocurador, ao cargo de subprocurador. Quando ele alcança o cargo de subprocurador, então ele pode eventualmente ser nomeado pelo presidente da República. Outras carreiras têm a figura da lista tríplice, que é aquela figura, aquele instrumento onde constam ali 3 nomes dos possíveis e a autoridade, seja o governador do estado, seja o próprio presidente da República, ele vai então nomear um daqueles nomes. Muito embora essa mecânica, essa forma de assim proceder tenha ocorrido nos últimos anos, o Ministério Público Federal ele encaminha uma lista tríplice, mas o fato é que a Constituição não exige que a escolha, que a nomeação seja de um desses constantes da lista tríplice. Que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Exatamente Bolsonaro o caso foi do lá, próprio desafiou todo mundo, falou, não, eu vou escolher quem eu quiser. Exatamente o caso do atual Procurador-Geral da República. O que não retira a legitimidade do ato, veja. Sim. Pode-se questionar, exatamente na Constituição, pode-se questionar sobre se é ou não, questionar sob o ponto de vista de discussão acadêmica, filosófica e popular. Se é devido ou não, se existe um melhor sistema ou não. Mas o fato é que a nomeação e a eventual recondução do Procurador-Geral é um ato do Presidente da República, é um ato político previsto na Constituição e da forma como tem sido feito não se fala em violação. Entendi. Essa lista aí, quem que estipula esses nomes que ficam lá na lista? O Colégio de Procuradores. Então existe um colégio, um grupo de procuradores que, a partir de uma eleição interna, eles chegam em uma lista, ou seja, é a escolha dos procuradores de carreira. E é interessante esse ponto, porque nos parece, enquanto leigos, enquanto cidadãos que somos, que essa seria a melhor opção. Então, que os próprios pares escolhessem 3 nomes e que o presidente da República, então, ficasse vinculado. Mas veja, Cadu, essa escolha do presidente da República, e aí é um ponto que precisa ser ressaltado, ela não é uma escolha livre de qualquer controle, já que o nome, mesmo na hipótese de uma recondução, precisa passar pelo Senado. Então, o Senado precisa aprovar. Por isso que o Aras estava semana passada conversando com o Pacheco. Exato. Existe ali uma liturgia quando se trata de um processo ou de uma expectativa de um processo de recondução, de ir até o representante do poder, que no caso o presidente, né, o senador Rodrigo Pacheco, para que ele se apresente formalmente como candidato, como interessado nessa recondução, para que e possa participar dessa tramitação e até mesmo conversar com as pessoas que vão eventualmente aprová-lo, sabatiná-lo e aprová-lo. Então, nunca é a similaridade do que ocorre com... Nós tivemos recentemente a nomeação do Zanin, né, para a questão da... Como ministro, exato, né, do ministro Supremo. Então, não é uma escolha livre, como se estivesse escolhendo qualquer tipo de amigo aqui na iniciativa privada. Não, em absoluto. Se trata de uma formalidade, de uma exigência constitucional que até então tem sido seguida. Não é um cargo de confiança igual o prefeito coloca a pessoa que ele acredita que seja melhor para determinado cargo. Ali tem uma liturgia que tem que ser seguida lá em cima, né? Veja, Cadu, a palavra confiança, eu não posso dizer para você que ela não existe. A palavra não é, obviamente, um cargo de confiança no sentido literal da palavra, como Sim. as administrações têm corriqueiramente. Mas me parece correto dizer que há, sim, uma relação de confiança. Mas essa confiança não macula o caráter público da indicação, da nomeação. Não é aquela confiança para satisfação de interesses privados. É a confiança que aquele agente, que aquele servidor em essência, que aquele funcionário público em essência vai conseguir bem gerir o que for colocado ao seu controle, ao seu cuidado. Então, essa confiança, sim, é algo que existe.
o presidente da República jamais indicaria, nomearia, qualquer que seja o presidente da República, um procurador-geral da República que ele não tivesse confiança. Mas essa confiança é a confiança para coisa pública e não para iniciativa privada. Vamos fazer uma enquete aqui. Eu quero ver você. Coloca o WhatsApp na tela. O que você acha? O presidente, ele pode nomear quem ele quiser ou ele tem que seguir a lista lá que tem dos principais nomes? Ele pode colocar quem ele quiser no cargo lá, seguindo, lógico, né? Como, né, o doutor Paulo trouxe pra gente ali, muito bem explicado, que tem que todo um regramento, ou seja, tem todo um conjunto de regras ali que ele tem que seguir. Mas ele não precisa seguir ali essa lista tríplice. Você acha que pode, não pode? Você acha que não é legal? Quero a sua opinião, manda pra gente. Deixa eu lembrar um pouquinho colocar um pouquinho de fogo nessa fogueira aí. Sim. Porque é engraçado como é que funciona a política brasileira, né? Vou lembrar o telespectador que na época, quando o Aras foi nomeado pelo Bolsonaro, a esquerda, nossa senhora, não que não pode, não que não sei o quê, que não é legal, que não é moral, que não é ético, que tem que seguir a lista tríplice, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo outro. Agora a esquerda está apoiando, teoricamente, a gente não sabe como é que vai ser o final do jogo, né? A gente não pode também antecipar o placar, mas ao que tudo indica, ele pode ser sim reconduzido. A política é assim, né? São equilíbrios de partes, negociatas, espero que não ilegais, né? Seguindo sim o jogo, né? As regras do jogo, mas é engraçado como é que funciona o sistema, né? Então, um cara que era visto antes como, não um pária, porque o pária é uma palavra muito forte, mas um concorrente. Persona non grata. É, uma pessoa que não estava muito legal ali junto com aquela galera da esquerda, agora virou a chave e pode ser reconduzido pelo Lula. É a política, né? O jogo é jogado. É que eu gosto sempre de fazer algumas colocações com o objetivo de pensar. Quando nós falamos em estar de bem com a turma que está atualmente no poder, acaba sendo, Cadu, e você sabe bem como é que as coisas funcionam. Existem ali exageros próprios da escrita e da fala jornalística, nem sempre tão positivos, mas é da profissão, que nos fazem crer que existe uma unanimidade. Antes não existia e agora existe. Nós temos uma casa legislativa na esfera federal, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, com a Câmara com 513 e o Senado com 81 representantes. Veja, é muito difícil falar que ele alcança a unanimidade de um lado, né, de oposição ou de situação. Acredito que existam ali pessoas de ambos os lados que têm situações favoráveis, situações contrárias. E é normal da democracia. É uma situação extremamente importante e o cidadão realmente precisa conhecer, precisa ficar ligado, precisa ficar antenado da situação, porque o Procurador-Geral da República é o representante máximo do Ministério Público em nosso país. Ministério Público, que é uma das instituições mais importantes, principalmente a partir de 1988, né? Carta Cidadã, Estado Democrático de Direito, responsável pela defesa do cidadão. O Ministério Público defende os principais temas, os principais assuntos, as principais instituições do país. Por definição constitucional, é também o responsável por processar o presidente da República. Ele tem que ser independente, né? Exato. Então, nesse sentido que os ânimos, as paixões, elas costumam vir muito a lume. Bom, alguém que pode prejudicar ou, entre aspas, beneficiar o presidente da República tem que ser analisado com muito cuidado. E cabe ao Senado, após, claro, cuidado todo da indicação, cabe ao Senado esse papel. Se eu não me engano, eu acho que foi no governo Collor que o PGR era chamado pela imprensa da época que o engavetador-geral da República, né? Não era procurador-geral da República, era engavetador, porque todo o processo que chegava, ele engavetava. O que também aconteceu em alguns casos com o Aras, né? Que, ao meu ponto de vista, deveria ter prosseguido os trâmites legais. Quem não deve, não teme, investiga. Se não tiver nada, taca o pau e aí segue o baile, né? Cadu,
arquivamentos e proposituras de ações são situações possíveis e muito comuns no dia a dia da instituição Ministério Público. E isso ocorreu não apenas com o Aras, aqui longe de fazer qualquer defesa, tá? Mas apenas para lembrar, nós podemos falar da Raquel Dodge anteriormente, podemos falar do Rodrigo Janot, podemos falar do Roberto Gurgel já na época ainda na época do governo Lula, dos mandatos, né, do então presidente Lula. Ou seja, todos tiveram históricos de arquivamentos e de proposituras. Eu me recordo agora aqui até de uma situação muito pitoresca que o então procurador Rodrigo Janot falava, né? Enquanto tiver bambu, lá vai flecha, lembra disso? Eu lembro. Querendo, né? Colocando ali a situação de que se houver material, enquanto, né, houver força e houver material, ele vai cumprir o papel dele. Eu acho que a questão é muito mais de um folclore, de sempre se colocar algo embaixo das intenções. Deve ter alguma coisa. Uma maldade, né? E também não estou dizendo que não exista, porque o ser humano tem pontos positivos, situações positivas e negativas. Qual que é o nosso ponto, então, de equilíbrio, Cadu? É sempre a Constituição, sempre o nosso porto mais seguro, sempre o nosso ponto de apoio mais confiável e será sempre a Constituição Federal. Seguindo a Constituição, nós temos a garantia de que os processos são transparentes. É o que se espera. Sejamos vigilantes, né? Vigiar e orar. Sejamos vigilantes, exatamente. A gente não pode ficar aí, né, também recebendo tudo. Eu, como jornalista, eu falo para amigos que não são jornalistas, façam o seguinte, vejam tudo, tanto de um lado quanto de outro. Não fica vendo só um lado, não, entendeu? Vai atrás de tudo, porque eu acho que é o principal para a gente poder ter um equilíbrio na hora da gente criar uma opinião, né? Até porque, Cadu, no fim das contas, são as nossas vidas, né? São pessoas que conseguem de maneira muito, muito contundente com as suas ações, com o seu trabalho atingir as nossas vidas, né? O Presidente da República, o Procurador-Geral da República, o nosso Congresso. Então, nós temos que ficar realmente vigilantes. E somente quando o povo participa ativamente das decisões é que nós temos um país aí que avança, né? Exatamente. Paulo, obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Deixa tuas redes sociais aí pro pessoal te acompanhar lá também. Um ótimo dia para vocês aí. Antes, novamente, te agradecer imensamente pela confiança e pela oportunidade de estar batendo esse papo leve e com liberdade aqui com você. Agradecer novamente TV Record, Rede Record, Rede Mais e as minhas redes sociais, @PauloLucianoADV. Segue o homem lá pra você ficar bem informado, meu povo. É isso aí. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força. É o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento. Faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!